Oi, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro promovendo saúde, falando sobre Janeiro Branco. E nessa quarta-feira eu vou conversar com a psiquiatra Camila Magalhães, cofundadora da Caliandra Saúde, para a gente entender o que pode acontecer, o que já está acontecendo com a nossa mente com tantas notícias ruins. O ano mudou, mas parece que os problemas aumentaram, não é? E com essa nova onda de Covid, eu tenho ouvido muitas pessoas reclamando mesmo que não sabem o que fazer com tudo o que está acontecendo. Então, eu já vou chamar aqui a doutora Camila para a gente aproveitar muito esses nossos 45 minutos, vocês que estão conosco, então aproveite para mandar também suas dúvidas, porque esse é o momento para gerar realmente conversas, discussões, e eu espero que vocês saiam desse nosso encontro melhor do que estão chegando. Estar conosco aqui por uns 45 minutos para explicar como que nós podemos lidar, então, com tantas adversidades, não é, Camila? Sim. Boa noite. Boa noite, Isa. Boa noite. Obrigada pelo convite. E que tema difícil, que tema complicado. Camila, olha, para quem já está conosco já, né, há algum tempo, sabe que temos uma parceria já de longos anos. Eu te admiro demais como profissional, como mulher, né, como uma pessoa que equilibra vários pratinhos sem surtar. Mas o ano começou. Parece que os problemas aumentaram. Eu tenho ouvido muitas pessoas tristes porque pegaram Covid, sabe? Pessoas assim, nossa, eu não sei como, mas eu tô com Covid, muito decepcionadas, inclusive, né? E tenho sentido, Camila, que muitas pessoas estão mais ansiosas e esquisitas. E Janeiro Branco é o mês de promoção da saúde mental. Tem tudo a ver. Puxa, legal. E é importante a gente começar o ano dentro dessa ambivalência que você está trazendo, porque todo início de ano é um momento em que a gente vem há muito tempo, historicamente, culturalmente, renovado para projetar o que vai ser o ano, né? Para desejar saúde, para desejar um bom ano. E a gente entrou num ano que a saúde não foi, é, vamos dizer, a regra, né? Muito pelo contrário, a detecção de casos aumentando absurdamente, as pessoas lidando não só com o Covid propriamente dito, com as outras viroses que a gente teve nesse período, mas também com seus medos, com as suas limitações, né? E com a desconstrução dessa ideia de que a gente pode ter esperança num ano melhor, né? Então a gente tem lidado isso com uma frustração muito grande das pessoas. E essa frustração ela não é só fantasiosa, é uma frustração que vem de um dado de realidade. Olha, vocês acharam que agora, finalmente, depois de 2 anos, a gente vai começar um ano podendo viver o que a gente está acostumado: planos, trabalho, descanso, lazer, saúde. E que difícil a gente ter sido pego de surpresa com essa nova onda. E que bom que as pessoas vacinadas estão tendo, obviamente, um desenrolar mais benigno dessa situação. A gente estaria muito pior em termos de saúde mental se a gente tivesse acompanhando aquele incremento de números de mortes que adoeceu muitas pessoas naquela onda brutal que a gente teve de mortes. Mas vamos lá, né? Vamos falar de Janeiro Branco, porque é um momento também para a gente planejar a saúde mental em meio a adversidades, né? Então, Sim. esse é o caminho. Quando você fala as expectativas, né? Então, acho que todos que estão aqui, esse assunto, né, para mim, é de utilidade pública. Se vocês entenderem também que vai ser importante para alguém, convide, né? Nós vamos ficar aqui uns 45 minutos para tentar entender com a doutora Camila e trazer um pouquinho de alento para o nosso coração, que está convivendo com muitas adversidades. Como você falou, Camila, a gente cria expectativas. É como se virasse uma chave, né? Tchau 2001, 2021, oi 2022. Você tem expectativa para que tudo seja novo, diferente, Uhum, e talvez esteja até um pouco pior do que o ano uhum. anterior. Essa criação, então, de expectativas por um ano novo, cheio de coisas novas, e aí quando você choca essa realidade, para mim essas primeiras semanas de janeiro foram bem estranhas. Foram.
foram bem estranhas para muitos de nós, né? E a gente tem conversado muito, tem falado com os pacientes, ou quando a gente tem trocas nas empresas, né? Que a gente está precisando renovar o nosso pacto de um início de ano. Ou seja, será que o nosso ano precisa? Claro que é cíclico, o início, as novas estações do ano que chegam, os planos, a gente precisa dessas pausas simbólicas, né? A gente precisa desses ritos, dessas passagens, para que a gente se reorganize psiquicamente. Então, é claro que tem gente que só se apoia nisso, né? No plano a ser feito e nunca cumpre nada. Mas para muitas pessoas, o ano novo ele tem uma simbologia bonita de realmente assim, bom, agora já foi, eu estava aqui em meio a essa correria toda, mas para o ano que vem, né, eu vou pensar nisso e tal. É quando a gente se distancia um pouco da rotina, né, do que foi o ano, e a gente começa a tentar se aproximar do nosso desejo. Por outro lado, tem acontecido uma coisa que a pandemia nos colocou diante de uma questão que era o quão bem eu estava antes da pandemia, as pessoas se perguntaram, e já que a vida está me colocando diante de tantos desafios, tá na hora de eu entrar mais em contato com meus desejos, né? De eu tentar me compreender melhor e de eu tentar, então, não ser só esse que faz planos, mas que de fato adentra no ano, Realiza. né? E refaz, assim, tá, como tá tudo muito estranho, a gente precisa e merece ter um outro momento, ou cada um criar o seu momento, como eu tô dizendo, do ano, em que você vai ter essa passagem, quer dizer, de programar, porque a gente está sendo atropelado por uma onda de Covid, de familiares com Covid. Um terço das pessoas estão positivando, né? Então, antes estavam 3% e agora os testes, quando são feitos, um terço deles positivos. Então, você imagina que nos ambientes de trabalho, nas casas, nas escolas, tudo de novo vai ter de ser revisto, né? A gente não sabe como vai estar no início do ano, como eu disse, ó, maravilha que a gente vai começar a vacinar as crianças agora e tudo mais, e que a gente não olha tanto para a mortalidade, ainda bem, mas a gente está diante do desconhecido. A nossa saúde mental, ela precisa que a gente viva mais cada dia, né? Como Então, assim? porque a gente é muito movido a. Eu conheço o meu ano, eu tenho domínio sobre as coisas que eu quero, eu vou fazer planos positivos, nada me impede. E né, eu posso expor o melhor de mim aqui nas redes sociais, eu posso. As pessoas elas fantasiam sobre o que é a felicidade, né? Mas na verdade a vida ela está mostrando para gente que a gente precisa saber ter um melhor enfrentamento com cada dia, esperar que algumas coisas que nos frustrem passem e outras nos ensinem alguma coisa, para que a gente possa realmente manejar aquilo que é incômodo e aquilo que a gente não quer pra gente. Mas não deixar de fazer o plano, né? Não deixar de sentir-se esquisito, até é legal você ter falado isso. É um normal, porque tem pessoas que estão dissociadas disso. E eu tenho Diz- conversado dissociadas, ou seja, não querem entrar em contato de maneira nenhuma com essa angústia normal, esperada para essa fase, de que a gente está totalmente sem controle, né? Do que está acontecendo da nossa saúde. O esperado para agora, apesar de novo, ser frustrante, porque quando a gente não tinha pandemia, a gente podia ter o Natal, né, ter o encontro, ter as manifestações de afeto pelas pessoas que importam para a gente, esse momento de reavaliação, ter o ano novo para fazer planos, e ele tem esse significado, e aí as pessoas elas podiam adentrar no ano com aquela mesma sensação de sempre, né, de que ela estava ali diante do que ela do porvir. Agora não, né? Agora não. Olha, Rebrasil escreve assim: um alívio saber que a percepção que estou sentindo não é isolada. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando você pôde aceitar, Camila, incluir esses 45 minutos na sua agenda para explicar, né, para o maior número de pessoas que sim, essa sensação ela é normal. O Ibrahim traz aqui uma pergunta fantástica para o vírus
temos uma vacina, mas para a saúde mental ainda não. Qual a melhor vacina para a saúde mental em um cenário como esse? Então, nós não podemos, infelizmente, mesmo quem está tomando a vacina, tomando os seus cuidados, se alienar. Como você disse, isso é pior. Então, como é que fazer a manutenção da nossa saúde mental, mesmo com tudo isso acontecendo? A saúde mental, ela é algo nobre na nossa forma de viver e ela está sendo agora desafiada de um jeito muito interessante por todos nós, porque a gente tem sido corriqueiramente colocado na berlinda das sensações, das frustrações, dos desânimos, dessa sensação que a gente gostaria de estar tendo, né? De, puxa, eu vou entrar no ano, daqui a pouco eu posso me divertir no carnaval, que aliás tem um papel fabuloso cultural para a nossa sociedade, né? Tem 1000 estudos interessantíssimos sobre a possibilidade né, de você se libertar de muitas emoções no carnaval, não é o tema de hoje, mas assim, esses rituais que a gente tem, né? Do dizer, eu, por exemplo, tinha comprado 2 shows para eu assistir, e aí eu recebi dois avisos, né? De que não vai haver teu show, a gente vai remarcar adiante. Então, você está sendo colocado diante de uma série de frustrações, mais do que o comum, obviamente, porque viver uma pandemia é uma situação excepcional. Mas cuidar da saúde mental é um valor que não está nas grandes coisas. As pessoas pensam assim, nossa, perdi alguém. Essas situações de luto, de perdas intensas e tal, essas são situações verdadeiramente desafiadoras para a nossa saúde mental, mas não são essas que assolam a gente no dia a dia. Essas são Olha, situações que a gente tem nosso enfrentamento, mas o que desafia a gente no dia a dia é como a gente não joga para frente a nossa frustração, como a gente se comunica com a gente mesmo, né? Como a gente fala com a gente mesmo, e como a gente fala com quem está ao nosso redor, para a gente fazer um círculo de tratar bem, de proteção, de cuidado. São nos pequenos cuidados do dia a dia. Isso não quer dizer que não coloque para fora aquilo que deixa a gente chateado, inconstante, mas cuidar da saúde mental é saber é, identificar o que está deixando a gente frustrado, chateado e desanimado, e que isso está por vir. A gente precisa sempre ter essa esperança de que, assim, na hora que isso deixar de acontecer, eu vou retomar o meu plano, porque o plano não é para ser algo da virada do ano. Os nossos planos são uma constante na nossa vida. A revisão dos nossos desejos, das nossas relações, de quem faz bem pra gente, de quem faz mal e a gente não quer aquilo que faz mal pra gente. Tudo que a gente vai delineando na nossa vida é um cuidado de saúde mental, né? E dentro desse cuidado, ele começa pelo fisiológico, né? Outro dia eu vi você falando isso, né? Parece simples, mas não é simples. As pessoas, elas quantas pessoas levantam e não dão um carinho de tomar um café da manhã, por exemplo? Eu não estou dizendo uma mesa de café da manhã de filme, eu estou dizendo de levantar, de dar esse tempo, né? A gente tem que pensar assim, que nós acordamos e para você lembrar do sonho, você tem que acordar devagar, tem que espreguiçar, você tem que acordar com tempo, você não vai acordar e pegar o celular, como 80% da população tem feito. Isso não é um cuidado de saúde mental. tá. Você vai ritualizar a vida nas pequenas coisas, né? Você vai começar a criar espaços de bem-estar para você, né? E esses espaços, eles vão assim tendo que correr na vida da gente agora mais do que nunca. Quem fica ansioso às vezes se maltrata, come demais, como demais, que aí eu tenho um prazer, né? Então tem várias coisas que a gente vai poder falar aqui, mas cuidar da saúde mental é isso. É você se dar o tempo, é dar o intervalo, é ver que você está chateado com alguma coisa e viver aquela chateação, mas tentar se recompor, né? Não ficar assim, é o contrário do que as pessoas têm feito. Eu acredito numa transformação das pessoas pela leitura, né, pela sobrevivência ali na busca do trabalho, na manutenção do trabalho, nas relações que fazem sentido,
né? Mas é a gente pegar, se apoiar nos amigos que a gente... Nunca aconteceu tanto dos amigos... eu converso com os amigos meus, assim, de eu verem as pessoas manifestando assim, eu te amo, olha, um beijo, eu te amo, né? E aí eu fui ler sobre isso, um texto que as pessoas estão falando assim, eu não tenho tempo a perder com o que me faz mal. Minha saúde mental precisa preservar, diante de tanta frustração, coisas que me fazem inteiro, né? Que lindo. É como aquela música, eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Obrigada por estar escolhendo, então, esse papo com a doutora Camila Magalhães, psiquiatra e cofundadora da Caliandra Saúde Mental. Ibrahim, acho que respondemos sua pergunta, né? Qual a melhor vacina para a saúde mental? Camila, adorei isso que você disse. Eu estou anotando aqui para depois colocar lá no Instagram, né, o resuminho da nossa prosa. As grandes perdas influenciam, sim, o nosso estado interno, mas a nossa saúde mental, a manutenção, então, são hábitos diários. Tem uma coisa que incomoda muito, e eu percebo muita dificuldade até de compreensão, como o sono, quando você não respeita o seu tempo de sono, quando você não cria esses espaços de bem-estar durante o dia, o quanto isso interfere realmente na sua saúde mental. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso. Muito. É legal falar do sono, porque nunca a gente teve tanto problema no sono como a gente tem tido agora. Então, Até assim, porque só um parênteses, desculpa. Tem um outro comentário que chegou aqui dizendo, além do vírus, que parece não ter fim, tem as tragédias ambientais e é muita coisa ruim. Isso também interfere no sono, né? Só demais. para completar. Demais. Sono é esse lugar, né, em que o inconsciente, em que aquilo que a gente no dia a dia, né, não acessa, muitas vezes traz à tona. Então, e ele é importante, né? E ele não está sendo cuidado como deveria também, porque na pandemia 48% de uma população estudada num estudo grande que teve no Brasil iniciou o problema do sono. E muitos que tinham problema do sono antes, mais da metade, pioraram. E o que é piorar? É ficar mais fadigado, é ter mais dias de insônia. Porque a insônia é o seguinte: é você demorar para entrar no sono, ter vários despertares ou acordar mais cedo do que pretendido sem conseguir voltar a dormir. Isso é basicamente uma definição de insônia. Insônia crônica é mais de 3 meses tendo problemas de sono. Então, tem muita gente com muito problema de sono. Só que o sono, ao contrário do que muitos pensam, que é um problema neurológico, que você vai achar uma causa, uma apneia e tal, não, esses são os casos muito pequenos na taxa de casos de insônia. Geralmente são aspectos comportamentais. E dentre os aspectos comportamentais, muitos dos nossos só pioraram. Tela, né? Por exemplo, a melatonina, para ela ser fabricada naturalmente, você tem que tomar um solzinho da manhã. 10 minutinhos, 15 minutinhos, dar uma caminhadinha ali no. E a gente não faz mais isso, né? A gente não absorve mais, a gente não absorve nem vitamina e a gente não produz melatonina adequadamente. Então são sonhos e sonos ruins. As pessoas passaram a beber mais. E o álcool não deixa a gente entrar profundamente nas fases do sono e ele transforma o sono em algo pior. As pessoas, quer dizer, a pessoa entra no sono, mas ela dorme muito mal. E as pessoas passaram a comprar elas mesmas medicamentos para dormir. Com o tempo, o medicamento para dormir, não orientado por um médico, vai te trazer problemas no sono. Porque esse não é um sono natural, é um sono que tá, né, que você não faz aquele relaxamento. As pessoas não respeitam não tomar café, não tomar álcool, até café, por exemplo, até 5 da tarde e poucos no dia. Né? Muita gente tomando café de um jeito. Isso tudo dados dos estudos. Aumentou café, aumentou álcool, aumentou insônia, aumentou telas, diminuiu a exposição no sol. E aí você trouxe, e essa pessoa que escreveu, e tá perfeito, e tudo que a gente tá preocupado e que a nossa mente fica trabalhando. E ela fica trabalhando porque, por um lado, a gente precisa ter um pouco de medo, de receio e de um mal-estarzinho para você se proteger, né? Precaução. Por precaução, você fala assim, puxa vida, eu tô em meio à pandemia, eu tenho filho e tal, eu vou desafiar tudo isso e falar, não, eu não vou tomar vacina, eu vou sair, eu vou onde eu quiser. Não, isso faz com que a gente entre num estado de autocuidado e cautela, né? Mas, Alerta. e alerta. Então, assim, agora, para a gente cuidar melhor do sono,
hábitos comportamentais, desligar, né? Não ficar nas telas. Sim, assistir alguma coisa, ler, são rituais que as pessoas toleram muito bem para dormir. Diminuir muito o tempo desnecessário de tela. Retomar leituras mesmo formais, assim, é uma coisa que ajuda a cabeça a funcionar bem. Para quem está muito apavorado, com muita notícia, cuidado e restringir, porque né, a felicidade também é um objeto, né? A gente fala na saúde mental, que às vezes é manipulado pelo medo. Né? Então a gente tem que ter cautela e dado de realidade, vivenciar essa fase como ela precisa ser vivida. Já sabíamos, né, que com uma pandemia no mundo globalizado, até que você tenha uma ação global, você vai tendo essas ondas. E aí a gente precisa levar adiante, né, até o momento que a gente vai estar tendo isso como uma gripe inexpressiva, né? É o que a gente espera, ou outras que estão fora de época, como agora a influenza, mas cuidando da gente e convivendo e cuidando do planeta, né? Cuidando do coletivo, e a gente precisa sair disso fazendo grandes discussões públicas, né? Porque a gente está percebendo que saúde mental é o indivíduo na sociedade, na cultura, na relação socioeconômica, na pandemia, na articulação dela com a sociedade, com a empresa, com o outro país. Então, assim, a gente pensa, muitas pessoas estão mais individualistas, mas na verdade o rumo é ir para um pensamento bastante global. Né? É isso que vai para a saúde mental, já era algo discutido antes. É aquela história, problemas globais, soluções locais, né? Com atitudes individuais. Então, você está vendo um problemão, mas você não pode delegar essa responsabilidade, começa por você e você vai inspirando o seu entorno, e aí sim. A Silvana comunica, ela pergunta se é melhor não ver televisão nesses momentos, muita notícia triste, pandemia. Aí eu estico televisão, redes sociais, né? Evitar certos canais. Eu acho assim, a gente vive num mundo de muita informação, mas tem informações que elas não colaboram, né? Por isso que a gente escolhe as fontes que a gente. Então, eu, por exemplo, eu leio o Jornal da Manhã. Eu gosto de saber o que está acontecendo, tal. É o jornal, assino papel ainda, gosto, porque é parte do meu ritual. Cada um tem o seu, e eu escolho essa fonte. Eu nunca ficaria, e tem sido muito deletério para os idosos e mulheres que ficam, por exemplo, em casa, que assistem canais que trazem as notícias de uma maneira assim, muito violenta, tal. A gente evita isso, porque isso traz sobressalto, né? Aumenta, né? Aumenta, quer dizer, eu não gosto da alienação. Eu acho que a gente tem que ter alguma. Não precisa ser todo dia, né? Você tem que escolher para você o que te dá propriedade. Não gosto de notícias superficiais e piadas que são veiculadas por WhatsApp, não sei o quê, porque isso geralmente tem deixado as pessoas muito angustiadas. Muito angustiadas. Isso não ajuda, né? E a gente vai tendo que escolher nossas fontes, né? Isso é importante. A informação sempre é um bem, mas ela precisa ser a boa informação, né? Então, ficar olhando o tempo todo adoece. Com certeza, porque a gente não tem o dia todo para ficar olhando como é que está o mapa da Covid. Isso você olha no site do OMS Brasil e você vai ver lá a curva, o que eu faço, o que eu não faço, quando é minha dose da vacina. É o que eu posso fazer, né? É o que eu posso fazer. Não adianta eu ficar olhando, achando que ali eu estou controlando. Ou voltar às medidas que eram no começo, porque agora a orientação é outra. A orientação que está sendo para o momento não é voltar a passar álcool em tudo, não é isso, mas é lavar as mãos, é a gente seguir a orientação e escolher nossas fontes. E que sejam fontes, né, de qualidade embasadas, e não piar fake news. Excelente, 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 Camila. Quando você fala de escolhas, você falou de rituais, criar espaços de bem-estar, nós vamos ter que excluir algumas coisas, né? E você está muito bem, né, com muita saúde mental para saber o que fica, o que continua, o que você pode excluir, o que você pode incluir. O Ibrahim,
Ele está trazendo aqui questionamentos muito interessantes, então eu vou trazer mais uma pergunta dele. Temos check-up para a saúde física, porque ainda não temos para a saúde mental, uma vez que um interfere no outro. Então, Camila, eu queria que você, mais uma vez, falasse um pouco, né, Tá. sobre como... Porque, assim, para manter a saúde física, você já sabe que você tem que fazer uma atividade, que você tem que comer certos alimentos e tal. Para a saúde mental, mesmo a gente falando todos os dias, ainda existem muitas dúvidas. E eu gosto sempre de dizer, os dentistas ainda nos orientam a passar fio dental. Ou seja, uma coisa que não tem preconceito e mesmo assim os dentistas ainda falam para a gente usar fio dental. Então, para a saúde mental, né? Perfeito, Qual é o check-up bom que nós podemos fazer conosco? perfeito. Bom, o check-up propriamente dito, eu gostei da palavra que ele usou. A gente tem feito um check-up de saúde mental nas empresas que a gente fala. Primeiro, que assim, muitas pessoas não identificam ainda que elas estão em sofrimento mental. Elas simplesmente, isso é normal, deve ser Bobagem. assim mesmo, bobagem. Eu durmo assim, vai melhorar, vai passar e tal. Então, muitas pessoas precisam do check-up, que pode passar apenas por um rastreio bem feito, que são instrumentos diagnósticos, que são, obviamente, internacionais, validados e tudo mais, mas mais do que isso, precisa de uma avaliação mesmo de um profissional de saúde mental, e a gente acaba fazendo isso entendendo que determinadas populações, por exemplo, estão mais sob risco, mas todo mundo deveria ter o seu check-up. Isso eu acho super positivo falar disso. Não porque as pessoas não sejam capazes de notar todas elas que elas estão em sofrimento, mas é algo que é saúde, né? A gente fala muito disso, né? Saúde física e mental é saúde complementar e uma coisa interfere na outra. Então, assim, como a gente não do um ponto de vista estruturado, mas como é que no dia a dia a gente faz o nosso check-up? Muitas vezes, na dúvida de que eu tô diferente, de que eu tô como você falou, tem gente que tá falando, eu tô estranho tal. Normal estar estranho. Normal, que chato isso, como é que vai ser esse ano? Todas essas dúvidas, elas têm que acontecer, porque isso dá propriedade para a gente se organizar, inclusive do ponto de vista da nossa saúde mental, e lidar com o que a gente tem. E muitas vezes o que a gente tem é muita coisa, né? A gente tem quem a gente ama, um amigo que a gente gosta, um livro que a gente quer, um trabalho que a gente quer fazer, um emprego que a gente precisa procurar, enfim, pessoas com muito mais dificuldades e que sofrem muito mais, né, pelas desigualdades que a gente tem, outras com muitas mais facilidades, mas cada qual, muitas vezes você vê que o gráfico da felicidade, ele não acompanha o ganho financeiro das pessoas, né? O Sim. gráfico estar em ordem, em dia com a sua saúde mental, de novo, ele está amparado em laços interpessoais, em você se respeitar, em você cuidar minimamente do teu corpo, né? Eu digo minimamente porque é isso mesmo. Se as pessoas elas fizerem uma caminhada ao ar livre 5 vezes por semana de 30 minutos, ela está no topo, né? Alinhado ao que a OMS vê como fortes resultados de física e mental, né? Então, assim, cuidado para a gente não pegar e jogar tudo na conta da frustração, né? Ou na conta do outro, e a gente viver uma sociedade que não olha para o que está gerando sofrimento para a gente e vive ressentida, né? A gente precisa ter propriedade do que a gente está passando e não negação pelo que a gente está passando. Isso não quer dizer que assim, pronto, me frustrei, então esse ano para mim já era, como eu ouvi de muitas pessoas, né? Ah, Não é assim. Não, o ano, a gente tem todos os dias do ano, todos os dias da vida, né? E todos os dias são uma enorme oportunidade para a gente ir se melhorando, se transformando, porque esse processo de autoconhecimento, inclusive em meio à adversidade, de conhecer com quem a gente mora, com quem a gente se relaciona, ele é parte de uma vida. Ele não é parte de um momento histórico, né? Então, o nosso check-up de saúde mental, ele tem que, primeiro, a gente não precisa ter a certeza diagnóstica, a gente só precisa saber que, assim, não tá legal, tá durando esse desconforto, tá interferindo na minha vida ou na maneira que eu lido com as pessoas, e eu vou procurar ajuda. Quantas pessoas chegaram até mim e falaram, eu nunca achei que a Camila que eu ia procurar uma médica psiquiatra, porque eu sempre fui tão santa. Mas aí depois isso foi se desconstruindo.
Porque não é o problemático que tem problema de saúde mental. Muito pelo contrário, né? Estamos todos na vida e suscetíveis a ter um sintoma ou outro, especialmente numa fase como essa, que a gente é mais bombardeado com o medo, né? A gente não gostaria de estar sendo bombardeado com medo, mas a gente precisa se transformar, a gente precisa ter esse. E eu sou uma otimista nesse sentido. Eu acho que tem muitas coisas que em pouco tempo eram tão horríveis, né? Mulheres que não procuravam ajuda, por exemplo, né? Tinha uma taxa muito grande de baixa procura de saúde mental por mulheres e homens, e em determinadas épocas históricas, as mulheres, elas não, mas imagina, elas não contavam que tomavam remédio para o marido, porque ela tinha que manter aquela imagem perfeita, né? De que assim, eu dou conta. E acabou, as pessoas hoje assumem. Puxa, não fiquei. Né? Então, tudo isso, assumir o que não está dando certo, também é muito saudável. Então, a procura por ajuda, ela vem de um incômodo, ou, né? E aí, cabe a nós, o médico, aí você vai ver se isso tá leve, tá moderado, tá intenso, se uma terapia vai já começar a mexer numa série de questões, né? Eu falei muito no Natal das famílias tóxicas, né? O Natal pode ser lindo historicamente, mas tem gente que precisa estar bem longe, né? E isso foi muito sentido nessa pandemia, porque as pessoas usavam do encontro para jogar seus lixos em cima dos outros, né? Nossa. Então, isso a gente vai olhando, a psiquiatria avança muito nesse sentido, né? Nas pessoas poderem rever aquilo que elas, já que está tudo mais difícil, então deixa eu me preservar mais, me alinhar mais. Isso não é o egoísmo, isso é muito pelo contrário. É uma maneira da gente ir se melhorando. Às vezes aquele caminho não é legal, a gente volta atrás, a gente dá uma oportunidade, mas não deixar, né, de expor, enfim, tentar elaborar isso, o desconforto. Gosto muito do se preservar, se alinhar. Esses dias eu estava lembrando de uma frase que eu sempre vi no centro espírita e agora, né, com 40 anos, está fazendo muito sentido. O silêncio é uma prece. Uhum. O silêncio é uma prece, né? E para todos que aqui escreveram, ah, será que então eu deixo de assistir televisão? Será que eu deixo disso? Será que eu deixo daquilo? O seu coração sempre sabe, né, Camilo, o que você precisa fazer. E o silêncio, ele é uma prece porque você consegue se ouvir. Quando você não faz silêncio, quando você só está ouvindo as mazelas do mundo, realmente vai ficar difícil dormir, vai ficar difícil conviver, né? Eu vou falar por mim. Esse ano eu comecei muito estranha, muito esquisita. Tô lidando com meus altos e baixos todos os dias. Gostei muito do que você falou. O que desafia a nossa saúde mental é o que desafia a gente no dia a dia, né? O que te incomoda, o que está te afligindo. E aí você falou agora sobre as famílias tóxicas de jogar lixo nos outros. Como então que a gente pode fazer a manutenção da nossa saúde mental? Reconhecer. Então, por exemplo, eu reconheço um ambiente que me deixa tensa, ou um tipo de conversa que me deixa estressada. O que eu faço? Fico mais em silêncio, coloco a minha opinião com ressalvas, porque a gente também quer evitar conflitos. Isso tudo afeta a saúde mental, né? A gente vem de especialmente no feminino, isso vem sendo estudado, e é uma geração do tem que, né? Eu tenho que dar conta, eu tenho que estar ali, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que aceitar essa pessoa. A gente precisa trabalhar isso, até que ponto a gente precisa ou não aceitar isso, qual é o limite. Mas isso que você está dizendo, né, no como lidar, tem coisas que, assim, você não precisa. Esse ter que, puxa, eu vou em tal lugar e eu sou tão insultado, tão. Se isso já foi trabalhado e isso não é algo que muda e que você já tentou se posicionar de diversas formas, você não tem que tolerar isso pelo outro. Ah, porque isso é esperado de mim, porque a sociedade pede para que as famílias todas vivam. Não, porque tem famílias que elas conseguem se agregar, colocar para fora, rever, pedir desculpa e avançar. É disso que a gente espera. Em meio a tudo que a gente está passando, muitas pessoas elas exacerbaram traços seus de jogar no outro aquilo que ela não quer ver em si. Né? Isso também aconteceu.
Eu digo que eu sou otimista porque aconteceu o contrário também. A gente teve, quando casamentos que já não davam certo e que se dissolveram, ou famílias que se reajustaram, o tempo que mães e pais ficaram mais com os filhos, tudo isso também foi visto de uma maneira bela e tudo mais. Essas transformações que elas já precisavam talvez ter sido feitas e que as pessoas conseguiram no convívio dar saídas para isso sem que isso significasse uma cisão agressiva ou não, mas elas puderam olhar para aquilo, né? Então, agora aquilo que eu não tenho que, muitas vezes a gente precisa trabalhar em nós, porque é uma inércia. A saúde mental, ela desafia a inércia. Né? A gente, na análise, esse retorno que muitas vezes, né? Quando eu estou na minha análise, eu fico pensando, nossa, mas eu acho que eu já falei isso, mas estou pensando já de uma forma diferente. É essa forma de você deixar vir à tona pela linguagem, né? E que vai saindo ali um. E aí você pensa assim, nossa, por que talvez eu não durma por esse assunto? Eu quero passar a dormir por esse assunto, né? E aí você consegue perceber com quem que você tem que manejar, se expressar, dizer não. Então, que é muito mais difícil que o dizer sim, né? Muito mais difícil. Realinhar no trabalho, por exemplo, não é a vantagem para mim, nem só a vantagem para você. É a possibilidade de trocar, né? De chegar e falar assim, olha, isso aqui eu acho que é isso que está me causando desconforto. O outro também se posicionar e você chegar num ponto. Então, isso é possível, né? Chegar nesse ponto depende de uma melhor comunicação entre as Sim. pessoas. Então, se você percebe que é um ambiente que não, ele não está ali, Isa, você falou, a pessoa vai, fica quieto e tal. Tem ambientes que eles permitem uma comunicação, que é uma troca de crescimento entre as pessoas. Tem ambientes que não, as pessoas elas estão ali numa disputa para ver quem tem razão. Sim. Quando você está em ambiente de disputa, aí eu É acho que é muito. melhor rever se você quer estar ali, né? Você trouxe aqui uma frase, olha, que eu já escrevi, já grifei, já coloquei entre aspas. Saúde mental desafia a inércia. Ou seja, toda aquela situação que você está parado, né, com medo, com receio, não sabe como agir, se você não conversar com aqueles sentimentos, vai afetar a saúde mental Vai. a curto prazo, né? Olha, a Ellen, ela traz aqui uma pergunta maravilhosa. Como você identifica a passagem da saúde para a doença mental? Geralmente assim, todos nós reconhecemos qual é o nosso estado de equilíbrio. Equilíbrio quer dizer, e aí vamos fugir do termo felicidade, que eu não gosto, que você sabe, que eu acho, né, das contingências da vida, dos momentos de alegria, das coisas que nos fazem bem. A gente sabe o que funciona bem para a gente levantar, disposto, eu digo, uns dias mais, outros dias menos, outros dias indiferente. Mas Sim. ali, isso é o normal, essas pequenas oscilações que fazem com que a gente comece nosso dia em frente, tenha planos, vá atrás, cuide da gente, cuide do outro, enfim. Quando a gente passa ou a ter sinais indicativos físicos ou emocionais, porque saúde mental não é cérebro, saúde mental é corpo, né? É corpo e alma, né? Então, o que que acontece? Você passa a identificar, nossa, tô meio estranho, às vezes eu tô mais desanimado, acordo sem vontade de seguir o dia, e aquela pessoa que às vezes a maior parte dos dias não é que ela começa a levar o dia e a coisa vai, não vai, né? O sono já não descansa tanto, já demora mais para dormir, ela já se estressa com tudo, tá mais irritada, se sente fadigada. A pessoa vai naquele equilíbrio que ela se conhece, ela passa a perceber que ela está sendo tomada por mais dias, né, de desconforto. E isso vai alterando a maneira dela se relacionar, seja com as pessoas que ela gosta, no trabalho, consigo mesma, uns se abandonam, outros notam que até o corpo sofre antes. Ah, Camila, nossa, eu fico tendo assim um mal-estar gástrico, umas sensações às vezes de taquicardia, nossa, meu sono, né? Tô com mais dor no corpo. Então, a saúde mental é essa leitura
né? Físico, emocional. Então, não é uma leitura só assim, tô triste, né? Claro que quem nota que tá muito triste por semanas, tá muito. Longos períodos. Aí, é, quando o psiquiatra precisa fazer um diagnóstico de depressão propriamente dito, ele vê uma tristeza profunda, intensa, que afeta o apetite, o sono, que afeta a maneira dela se sentir culpada. Muitas vezes ela tem uma culpa patológica, assim, acha que tudo é, né? Pensa que as coisas não vão dar certo, que a vida, nossa, tá difícil viver. Pode assumir uma vertente mais grave e a pessoa tá assim mais de 2 semanas. Isso é um diagnóstico de depressão, por exemplo, né? Culpa patológica. Ah, isso aí é outra live, não vai dar tempo. É, culpa patológica. E aí, Tem vive assim, culpa patológica. eu vou aproveitar então essa deixa muito é, coerente aqui com o tempo que eu combinei com você, Camila, e com todos que estão conosco, já são 8h12. O Djalma, ele justamente pergunta como não gerar ansiedade e culpa por não estar se sentindo bem neste momento. Eu acho que assim, não gerar ansiedade é difícil, tá? Culpa já é uma outra questão. Que a culpa é assim, já seria um agravamento da persistência, da chateação, da tristeza, que a gente começa a colocar tudo em nós, se sentir menos capaz, mais culpado, enfim. Nada tá bom, será que sou eu? O que eu tô fazendo de errado? Aí já é uma outra evolução do quadro. Mas assim, vamos pensar que ficar ansioso, nervoso, estressado, é esperado, mas a gente tem que ter uma tarefa de manejá-lo, manejar essa ansiedade e se permitir ali fazer quebras no nosso dia, né? Então, são coisas bobas, mas na hora que você está preparando alguma coisa para você comer, na hora que você está ali cuidando da tua higiene, na hora que você está tomando um banho, na hora que você está ouvindo uma música que seja, na hora que você está conversando com alguém que você gosta, que você está vendo uma série que te faz relaxar. Tudo isso são estratégias que a gente tem à mão, não precisa ser nada grandioso, para a gente conseguir ir nessa ansiedade. Né? Ficar olhando na internet essa felicidade de quem é influencer, né? Isso não existe, gente, né? Isso aí é tudo falso, né? Aquilo não existe. Né? Você sabe, Cohen, ela fala sobre isso como delusão. Está no meu livro, inclusive. Ilusão é aquilo que você já sabe que é ilusão. Delusão é quando você acredita na ilusão, que são as redes sociais. Você Perfeito. acredita naquilo que você já sabe que é ilusão, mas você se deixa afetar. Isso chama delusão. Perfeito. Você sabe como que eu tenho lidado com os meus altos e baixos desde o início do ano? Como? Exercício diário. Quando eu me pego triste demais ou meio angustiada, eu começo a agradecer o que está ao meu redor, né? Uhum. Porque o fato de estarmos respirando sem aparelhos já é um privilégio. O fato de podermos escolher o que vamos fazer já é um privilégio. O fato de estarmos aqui conversando nessa live é um privilégio. Então, quando eu me pego muito assim, reclamona, ai meu Deus, ó vida, ó céu, eu falo, para. Então, eu estou tentando, num processo de autocura, assim, diário, e são oscilações constantes. Porque a gente não, a não ser que você realmente desligue a TV e desligue a internet, você então tá você com você, no silêncio, na prece. Mas é qualquer notícia que vem pelo WhatsApp ou qualquer mensagem, aquilo te afeta de um jeito. Então, resumindo aqui a nossa live, né, estamos vivendo uma nova onda de Covid. Você disse então que é esperado estar estranho, triste, com medo diante de tantas adversidades, mas um dia de cada vez, certo? 1 minuto de cada vez. Um Um minuto. minuto. 1 minuto. 1 minuto de cada vez. A gente precisa pensar assim, na hora que você se vê irritado com alguma coisa, né? É muito interessante isso. Eu tenho, meus filhos estão em casa agora, né? Então, aí tem uma frase que fala assim que a felicidade mora no convívio com as crianças, né? Do Dostoiévski.
E aí eu pensava assim, gente, eles não têm a menor noção do que está acontecendo. A gente tenta não expor, né? As crianças, esse desgaste, eles vão percebendo, claro, estão na vida aí, nos cuidados. Meu filho fez um desenho, eu falei, filho, que desenho é esse que no céu da boca do menino tem isso, tem aquilo? Por que ele tá? Ele falou, não, mãe, ele tá de máscara. Aí eu falei, é um desenho, esse é o desenho dessa geração, né? Eu achando que era uma boca aberta. Aí, mas tudo que eu tô vivendo ali com eles, algum momento que eles estão dando uma risada de alguma coisa, tal, é naquele minuto, é aquele minuto que você vive de alegria, né? É aquele minuto que você fala assim, ah, eu vou tomar um banho, vou relaxar, vou pôr uma música. É aquele minuto. Porque a gente é tomado por tanta preocupação, tanto problema, tanto do que pode acontecer. Mas imagine se a gente só ficar pensando no que pode acontecer, que pode mesmo, porque a gente não tem controle da vida, né? A gente não tem mesmo. E se a gente ficar olhando para o outro, o parâmetro não pode estar nunca no outro, né? Ainda mais no mundo falso que a gente vive, em termos de exposição, né? O Brasil é tão forte isso de né? Rede social, não sei o quê, né? Aquele mundo de faz de conta. E aí você fala, puxa, isso não deve estar sendo legal para as pessoas verem, né? Então, porque a realidade não está sendo essa. Mas mesmo quem está numa realidade inapropriada, eles vão se organizando para ajudar o outro, né? Para a gente fazer coisas naquele nosso minuto, né? Ah, hoje é fulano, é aniversário de fulano. Eu, esse ano, para os aniversários dos meus amigos, as pessoas que eu gosto, eu liguei, eu sempre gostei de ligar, nem que fosse um minuto, deixar uma mensagem de voz, e para falar, olha isso, porque muitas pessoas falam para mim, eu tô ligando para você para falar que eu te amo, né? É assim, e essa coisa do que eu acho que a gente está vivendo agora é para pensar assim, pronto, o que eu tenho para esse meu dia? Né? O que eu posso fazer? Como é que eu vou? E mantendo os nossos planos, porque a gente vive de planos. Então, essa coisa de dizer, eu vivo o dia nas suas nuances, né? Nas pessoas que eu gosto, no encontro com as pessoas que eu gosto, né? Que a gente não pode deixar de lado, naquele amigo que eu gosto, naquela música que eu gosto, naquela conversa, troca que me dá uma sensação, né? Numa leitura que me dê uma sensação. Eu digo isso porque cada um vai encontrar o seu prazer, se é costurar, se é dançar, se é falar com o outro, se é escrever, né? Eu vejo, eu gosto muito de escrever, cada um vai ter que olhar para si. Quem sou eu? Não tem regra, né? O que me restaura? O que te restaura é o que te restaura. Não tem regra para isso, né? Tem gente que cuida das plantas, né? E naquele minuto ela tá ali, ela tá respirando, como você falou, né, Isabela? Eu acho que é isso mesmo. A gente é privilegiado, porque um monte de gente vai embora. E a gente está aqui respirando. A gente só não pode respirar com ansiedade de que a gente quer ser o outro, né? É A gente quer viver a nossa história. criar espaços de bem-estar ao longo do dia, como você falou. Esses espaços, às vezes, nós vamos ocupando eles com a internet e aí a gente vai, de novo, entrando naquele looping de angústia, ansiedade, inveja, raiva e assim por diante. Boa, vamos lá. Camila Magalhães, se nós estivéssemos agora numa plateia, acho que todo mundo estaria te aplaudindo de pé. Muito obrigada pelo tempo. O Ibrahim, ele trouxe aqui uma, uma fala, né? Queremos parte 2 porque eu já tô até excedendo aqui o tempo, né? Que eu tinha ficado, que eu combinei com a doutora Camila. E tem aqui uma mensagem da Ira Maia, que está lá na Alemanha, que está dizendo, né? A gratidão constante nos ajuda a ponderar altos e baixos. Ela está falando sobre enfrentar o inverno alemão e tem que lembrar de agradecer, né, por já estar com saúde, já é um grande ganho. Então, eu vou encerrar realmente com essa mensagem, né? Não vai ser tomando remédio, não vai ser fugindo da realidade, vai ser realmente agradecendo pelo que a gente tem, né? Gente, estamos aqui, estamos vivos e vamos, né, viver o melhor da vida, o melhor de nós mesmos. E Isso. trocas maravilhosas. Um beijo e todo Camila, mundo aí com a gente, bastante gente aqui, né? Se a gente tivesse numa sala de aula, eu estaria cheia de gente, isso é muito gostoso é, ver as pessoas. Mas é isso, pode deixar para mim mensagem. Muitas pessoas têm escrito para mim, perguntando alguma coisa, quando dá, eu respondo lá no meu Instagram. Enfim, fiquem à vontade.
2 páginas. Caliandra Saúde. Uhum. Então Doutora Camila. isso mesmo. No Caliandra Saúde, a gente cuida da saúde mental das pessoas, das empresas. E no meu doutora.camila Magalhães, eu também estou ali e reposto várias pílulas de saúde mental e textos. Perfeito. Informação com uma linguagem mais fácil. Camila, muito obrigada pelo seu tempo. Um beijo grande para você, sinta demorado e até breve. Até. Um beijo em todos. E para você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Obrigada por ter escolhido ficar conosco, então, por esses mais de 40 minutos. Eu espero que você esteja saindo